Olá, alunos! Bem-vindo à nossa disciplina Boas Práticas de Higiene e Manipulação de Alimentos para o curso de Cozinheiro. Eu sou Luciana Dallarmelina Santos, estou como instrutora de Educação Profissional em Segurança Alimentar pelo Senac Espírito Santo, sou especialista em docência para educação profissional e também em gestão da segurança de alimentos. O nosso tema hoje é sobre higienização. O objetivo geral de aprendizagem, o que a gente espera de vocês é que vocês conectem o conteúdo adquirido com a vivência de vocês, ou seja, os conhecimentos prévios, desenvolvam uma visão crítica acerca de todos os processos que envolvem a produção segura de alimentos. Assim, ao final dessa aula, você deverá compreender como a higienização é parte essencial dos procedimentos que competem à parte da segurança de alimentos, compreender esses processos e também sobre a higiene pessoal, higiene de equipamentos, de utensílios, de ambiente e de alimentos. Vamos lá? Bom, já vimos que as boas práticas de higiene e manipulação de alimentos são as regras e os processos, os procedimentos que envolvem a produção segura, ou seja, espera-se que ao longo de todo o percurso que o alimento passa, ao final dele, ele esteja seguro e adequado ao consumo. E aí, a ideia dessas boas práticas é que a gente evite, ou seja, previna os perigos aos alimentos, controlem principalmente a multiplicação, que já foi abordado em outro conteúdo, e também reduza a contaminação quando for possível dentro dos processos aí independente, né, ou dependente, na verdade, da produção de determinado alimento. Assim, os perigos ou as contaminações, elas podem levar justamente a alguma consequência para a saúde e que isso pode ter prejuízos realmente irreversíveis ou não, a depender da agressividade e até mesmo da quantidade ou o tipo de contaminação existente. Olhem bem essa foto. Essa foto é, na verdade, uma brincadeira, entre aspas, mas que envolve o respeito e hierarquia profissional, a importância de como as boas práticas, uma vez que elas estão implementadas, implantadas, acaba como ajudar na organização e no objetivo final, que é a produção de um alimento. Então, a gente tem aí tudo ao contrário, digamos assim, né? É importante a gente avaliar e refletir sobre esse aspecto. Como também nós já falamos, as contaminações podem ser basicamente de três tipos quando falamos em alimentos. As físicas, então envolve basicamente objetos, né? Então pode ser vidro, pedra, metal, adornos, ou seja, qualquer objetos que podem ser inclusive bem pequenos, mas que podem de alguma forma causar uma consequência para a saúde, como quebrar um dente, rasgar uma boca, causar uma perfuração e assim pode causar uma infecção também subsequente, ou seja, é uma contaminação física. As contaminações químicas que a gente mais conhece são derivados de produtos químicos, então até mesmo os produtos de higienização, isso tudo quando mal manipulados, um manejo inadequado, mal armazenados, utilizados então de forma incorreta. E as contaminações biológicas que vêm a ver com os seres vivos, que podem contaminar os alimentos e que podem ser as bactérias, vírus, parasitas, fungos e as leveduras que não necessariamente nos causam doença, porém elas podem também alterar sim os alimentos. Pois é, os micro-organismos, então essa contaminação biológica, como a gente havia falado, elas podem enxergar os alimentos por diversas vias, seja pelo próprio ambiente que estão presentes, né? Nós, como manipuladores de alimentos, somos os principais veiculadores da contaminação biológica, dada a ver aí pela foto, né? Então, toda a nossa superfície corporal, garganta, ouvido, olhos, pele, cabelos, unha, então tudo isso acaba tendo naturalmente uma contaminação e quanto pior a higiene pessoal e o comportamento pessoal, mais eu posso trazer uma contaminação cruzada para os alimentos, vindo principalmente da contaminação biológica. E também, gente, os utensílios e equipamentos, uma vez que mal higienizados ou mal trabalhados, podem também conferir contaminação biológica. Assim, é importante a gente saber que o manipulador de alimento é qualquer pessoa que entre em contato direto ou indireto com o alimento. Então, todo mundo que trabalha na cadeia alimentar, ela é considerado um manipulador de alimentos e deve seguir, portanto, as boas práticas de higiene e manipulação de alimentos. As consequências que quando consumimos ou produzimos um alimento contaminado, seja ele do ponto de vista contaminação física, química e biológica em nível inaceitável, as consequências são quais? Doenças transmitidas por água e por alimentos, que é chamado DTHA, consequências para a saúde, podendo chegar até mesmo ao óbito.
E também as consequências para o próprio estabelecimento comercial, porque um restaurante, um bar, uma lanchonete, em que uma vez que não aplica as boas práticas, não tem implantado, ele pode ser passível de fechar, né, pela vigilância sanitária, pelo fiscal sanitário, bem como também não ficar muito bem com os clientes e aí ter sua imagem manchada. Aqui eu trouxe para vocês alguns dados atualizados, né, do Ministério da Saúde, através dos seus relatórios anuais, e que demonstram a quantidade de óbitos de pessoas por conta da ingestão de comida contaminada. Então, quando muitas das pessoas falam, relaxa, se você comer, se der, vai ser pouca coisa, na verdade não, as consequências elas podem ser muito grandes, tá? Pode ser um simples, entre aspas, vômito, diarreia, febre, dor de cabeça, como também pode ter uma paralisia muscular, assim também como o óbito. Como a gente sabe aqui em 2023, o que a gente tem de dado é que 31 pessoas morreram por conta do consumo de alimentos inadequados. Portanto, essa frase é muito interessante, que qualidade não é um estado, mas é um processo. Sempre temos que buscar a melhoria contínua. Então, quando a gente fala sobre a higienização, a gente tem que entender o seu procedimento. Então, a higienização ela vai fazer a redução a nível aceitável das contaminações, desde que ela seja feita de forma correta. Isso ajuda também a minimizar a contaminação cruzada, que é a transferência principalmente de micro-organismos de diversas situações, tá? E também a gente tem a aplicação da higiene, instalação ao ambiente, a higiene de utensílios, equipamentos, alimentos e também pessoal. Assim, a higienização ela depende de vários procedimentos, vários processos. Então, primeiro, a gente deve executar a limpeza. O que é a limpeza? A limpeza é agir principalmente sobre a contaminação física. Então, é reduzir a matéria orgânica, os resíduos de alimentos, a sujeira. Então, a limpeza ela é específica para isso. O tipo de produto químico utilizado para tal são detergentes, tá, neutros, e também desincrustantes, quando necessário, para remover, como o nome já fala, incrustações, certo? Uma vez que a gente executa a limpeza, a gente vai para o enxágue para tirar todos esses resíduos e depois, para a gente ter então todo o processo de higienização executado, nós precisamos executar a desinfecção. A desinfecção ela vai agir então sobre a contaminação biológica. E é importante a gente entender isso porque, uma vez que a superfície ainda está suja, ou seja, não foi limpa ou foi mal limpa, a desinfecção não conseguirá ser executada com eficiência para redução a nível aceitável da contaminação biológica. Então, primeiro eu limpo, depois eu enxago e depois eu venho fazer a desinfecção, que tem o objetivo então de reduzir a nível aceitável a contaminação biológica. Pessoal, a desinfecção, os produtos químicos que a gente utiliza para isso são álcool 70%, a solução clorada, né, que é o hipoclorito diluído em água, conforme a recomendação da rotulagem, nós vamos abordar isso daqui a pouco também. E aí também podem ter outras substâncias que são utilizadas atualmente também, como quaternário de amônio, entre outras. Mas, no geral, o comércio de alimentos utiliza mais essas duas opções, como eu havia falado, o álcool 70% e a solução clorada, ok? E aí é importante a gente pensar que neste procedimento todo da higienização é muito importante definir a frequência da higienização do que quer higienizar. Então, uma vez que a gente não faz uma tabela ou não delimita uma frequência necessária de higienização, a gente pode estar deixando as contaminações ali por mais tempo e isso pode levar a uma contaminação cruzada. Então, cada local tem que definir a sua frequência de higienização, né, conforme a necessidade mesmo de utilização desse ambiente de produção de alimentos. Assim também, como há o procedimento de higienização que deve ser bem executado sempre. Não há como a gente mal fazer frequentemente o procedimento de higienização, porque os resíduos vão se acumulando, vão se incrustando e também está não conforme. Vamos falar um pouquinho agora sobre os produtos de higienização? Eu sempre falo nas nossas aulas que nós precisamos profissionalizar os nossos hábitos. Então é importante a gente tirar um pouquinho daqueles hábitos domésticos, elucidar melhor sobre algumas coisas que a gente carrega culturalmente quando a gente aprende com a nossa família ou, na verdade, não tem informação científica suficiente para tal. Então, da mesma forma, o que
que a gente tem hoje mais elucidado dentro de uma parte profissional da área de segurança de alimentos no quesito higienização? Não podemos misturar os produtos químicos apenas se eles forem recomendados pela rotulagem. Não podemos utilizar receitas caseiras. Não devemos usar panos de chão, por exemplo, porque isso pode favorecer a contaminação cruzada. Então, a gente deve evitar isso aí, utilizar outras estratégias, como mop, entre outras possibilidades. Não podemos varrer a seco um espaço de produção de alimentos, porque eu causo contaminação cruzada pela suspensão de partículas, ok? Obrigatório, gente, o uso de produtos regulados pelo Ministério da Saúde e da Anvisa. Onde é que eu confiro isso? Lá na rotulagem. Então, um produto que ele não tem essa identificação, esse registro, possivelmente é um produto que não tem sua cientificidade aprovada. Então, a gente precisa atentar para isso. Produtos não devem ter cheiro, então não posso utilizar, por exemplo, um desinfetante de maçã, um detergente de coco, não. Os produtos não podem ter cheiro. Da mesma forma, também não podemos usar palha de aço, também não sabão em barra, que é uma coisa que a gente aprende muito em casa, né? Então, ambientes comerciais, como eu brinco nas minhas aulas, os CNPJs não devem utilizar sabão em barra, ok? Por quê? Porque ele cria um meio de favorecer a multiplicação microbiana pelo o acúmulo de resíduos de matéria orgânica, acúmulo de água, então também isso facilita a contaminação cruzada, ok? Importantíssimo, gente, nós precisamos entender como utilizar os produtos químicos. E aí a gente precisa utilizar conforme a recomendação de rotulagem. Ora, se o fabricante me recomenda tal diluição, então respeito a tal diluição. Não é para eu diluir o produto de menos, ou fazer mais concentrado, ou fazer mais diluído. Eu preciso respeitar o que o fabricante me fala. Por quê? Se ele foi registrado pelo Ministério da Saúde, ele tem comprovação ali que aquela diluição é eficiente para fazer o que ele te promete. Ok? Então, tanto a indicação de uso que para que é aquele produto, então é um produto próprio para inox, então eu não devo aplicar ele na superfície de alumínio e por aí vai. Ok? Então, indicação de uso é para que serve, diluição do produto e também o tempo de ação. Existem produtos que para eles executarem o que eles prometem, seja para limpeza ou desinfecção, eles têm tempo de ação. Então, eu preciso deixar naquela superfície ali conforme a recomendação do fabricante. A rotulagem e as informações também têm que ser comprovadas e também têm que ser conferidas como a validade do produto, as informações das empresas, em caso de acidente fazer o quê, tá certo? Assim como armazenar esses produtos químicos de maneira correta. O que é a maneira correta? Longe de produtos alimentícios, longe de descartáveis, então para que justamente não favoreça a contaminação cruzada. E claro, utilizar esses produtos dentro dos prazos de validade. Bom, vamos falar um pouquinho de higiene pessoal, gente. Por quê? Porque a maior causa de DTH nos alimentos, tá? Nas pessoas, é causado pela falha de higiene pessoal e também de comportamento pessoal. E aí a gente tem que lembrar o que? Da higiene das mãos. Então, quando a gente fala em higienização das mãos, a gente tem que pensar que é o principal veículo de contaminação para os alimentos vindo de nós, porque a gente manipula diretamente os alimentos. Então, para isso, a gente precisa de utilizar um detergente ou um sabão líquido para as mãos sem cheiro, fazer tudo esfregaço em antebraços e mãos, lembrar das partes mal limpas, gente, às vezes essa parte é muito mal limpa, essa aqui também, lembrar do dorso da mão, tá? Dorso da mão, palma da mão, ao longo dos dedos e também ponta dos dedos. E lembramos que temos que repetir a mesma coisa. Então, a gente tem o nosso outro antebraço, que também tem que fazer o esfregaço, pulso. Então, tudo isso tem que ser envolvido com a limpeza. Depois disso, a gente faz o enxágue, certo? Depois desse enxágue, eu preciso desinfetar as minhas mãos, que a gente chama de antisepsia. Então, aí vem o álcool e deixar realmente friccionado esse álcool ali para que ele consiga desinfetar. Lembra? Limpeza, enxágue e desinfecção. Bom, e aí a gente tem que considerar que precisamos higienizar as mãos sempre que julgarmos necessário, por isso é importante esse julgamento, né? Olha essa placa que interessante, galera. Essa placa aqui nos mostra uma placa de Petri, tá? Que foi feito um swab de mãos, que a gente chama, tá? E aí levou para o laboratório e aí conseguiu visualizar a olho nu essa foto aí, da primeira que são as mãos sujas. Tem muitas bolinhas, né? Cada bolinha dessa é uma colônia de bactérias. Cada colônia de bactérias tem muitas bactérias.
Observem depois, então, essa mesma mão depois da limpeza. Limpeza somente com sabonete líquido para as mãos sem cheiro, né? Que é para o manipulador de alimentos. Então, teve uma redução, mas olha como vem depois o processo de higienização completa, ou seja, limpeza e antisepsia das mãos. Então, a higienização, gente, ela precisa ser executada, limpeza e desinfecção para ser eficiente na redução da contaminação da superfície. Nesse dado aqui, a gente tem um estudo de 2004 que observaram os comensais, os clientes de um restaurante self-service da Grande Vitória. E observaram que 74% dos homens, ao entrar no restaurante, nesse buffet de self-service, não iam lavar as mãos. Da mesma forma, 62% das mulheres também não. Ou seja, será que ainda em 2024 temos essas pessoas ainda agindo dessa mesma forma, com falta de uma educação primária, que é a higienização das mãos? E aqui eu estou falando apenas de clientes, não estou falando de manipuladores diretos de alimentos. Então, vale a pena a gente refletir. Quando a gente fala de higiene pessoal, a gente fala sobre o banho diário, os cabelos limpos, escovados e protegidos. Os cabelos têm que estar protegidos por rede ou touca ou similar, de preferência uma touca descartável, para que proteja contra a queda de cabelo aos alimentos, que é uma contaminação física, mas que também é uma contaminação biológica. Okay? Homens não podem usar nem barba nem bigode, as unhas para todo mundo têm que estar curtas, limpas e sem esmalte nem base. Os dentes escovados, lembrar da higienização bucal, uso do fio dental diário, porque é um aspecto mínimo da higienização, porque quanto mais resíduos a gente tem na boca, mais eu projeto microgotículas também que podem estar contaminados com bactérias da boca e outras mais, além das rotineiras. Desodorante, inodoro ou suave, e manipuladores de alimentos também não podem usar perfumes nem maquiagem. Não pode utilizar adornos. O que são adornos? Brincos, pulseira, anel, aliança, relógio, qualquer coisa que possa, de alguma forma, por algum motivo, cair e pode configurar uma contaminação física, além que determinados desses adornos também podem configurar uma contaminação biológica. Os uniformes devem ser completos, limpos, íntegros e compatíveis para a atividade. Tem que ser troca diária, galera. Então, não posso usar o mesmo uniforme 2 dias seguidos, tá certo? Os sapatos devem ter um registro de segurança, porque eles devem ser antiderrapantes para proteger também, né, o nosso manipulador de alimentos nessa área perigosa, que é uma produção de alimentos que envolve fogo, faca, certo? Não carregar itens no bolso, porque se eles caírem, eles podem configurar também contaminação física. Então, a gente, por isso, tem que guardar os nossos itens pessoais. O uso do celular não pode ter dentro da produção de alimentos. Sempre falo com todos os alunos que está trabalhando numa área de alimentos, está esperando uma ligação importante por algum motivo, deixa com o seu gestor, deixa justamente, olha gente, se tocar meu telefone, alguém me avisa por gentileza, mas dentro da manipulação de alimentos não pode ter, porque pode desviar a atenção e também ser um foco de contaminação cruzada. E lembrar também da disposição dos EPIs, que são importantíssimos. Os manipuladores devem ter a sua saúde atestada, né, periodicamente pelo atestado de saúde ocupacional. As equipes devem ser treinadas frequentemente. É importante a gente visualizar o que a gente está mais errando, quais são as nossas não conformidades, para estar corrigindo nos treinamentos, para fazer eles mais objetivos e mais assertivos nas mudanças necessárias. Então, é importante a gente ter essa visão crítica, como eu falei no começo da nossa aula. E aí, monitorar diariamente. Ora, quem é manipulador de alimentos deve se vigiar, porque nós somos falhos em muitas situações, então a gente deve se vigiar para as nossas próprias correções. E além disso, as altas hierarquias também têm que ser conscientes quanto à segurança de alimentos e também monitorar, no nosso tema da nossa aula, higiene pessoal dos manipuladores. Luvas e máscaras. Quando a gente fala dessa higienização toda, e aí muita gente fala, é só usar luva que protege. Então, gente, a luva não necessariamente é o ápice das boas práticas de higiene e manipulação do ponto de vista também de higienização. Estou falando de luva, aquela luva de sacolinha, sabe? Ou aquela luva latex, né? Não estou falando da luva de limpeza, ok? Então, quando a gente vai manipular diretamente um alimento, a gente tem que observar que as nossas mãos têm que estar higienizadas e eu não posso trocar de atividade sem higienizar a mão, interrompendo esse ciclo de transmissão da contaminação. Da mesma forma que as máscaras, né? Então, dentro da higiene pessoal, o que a gente recomenda mais é o quê? Falar o mínimo possível dentro do nosso trabalho. Olha essa placa aí também de mãos sujas e limpas, pessoal. A gente tem uma redução também, né, para as mãos limpas, mas ainda não suficiente dessa carga microbiana. Por isso que a desinfecção depois da limpeza também é muito importante. Por que o uso de adornos é preocupante? Olha essa placa bacteriana de aliança.
Então, a gente tem muitas colônias de bactérias ali, por isso que deve ser retirado sobre os tipos de adornos. Pano de cozinha também. É um foco de contaminação cruzada, é um vício que muitas pessoas carregam culturalmente e que dentro de ambientes que manipulam alimentos a gente deve desencorajar o uso. Dinheiro. Para quem trabalha lidando diretamente com dinheiro, ele pode também ser um foco de contaminação cruzada. Olha aí essa placa. Cabelo. Por que é importante usar touca? Para evitar a queda de cabelo. Em volta desse cabelo aí nessa placa bacteriana, gente, aqui em cima, a gente verifica a multiplicação microbiana. Então, por isso que a gente deve manter os cabelos limpos, e aí entra higiene pessoal, e protegidos. Bigode também, da mesma forma, por isso que homens não podem ter bigode nem barba, e também o uso de máscara não justifica ter barba ou bigode para proteger, tá? A máscara é para proteger isso aí. Bom, quando a gente fala em ambiente, agora que a gente já entendeu que higienizar é limpar e desinfetar, a gente já fica muito mais fácil. Então, o ambiente é o quê? Piso, teto, parede, portas, janelas, bancadas. Então, a gente já entende, olha, remover os resíduos, lembrar que não podemos varrer a seco, tá certo? Lavar com detergente neutro, observar se tem que diluir ou não, então sigo a recomendação do fabricante, fazer o enxágue e vir para a desinfecção. Essa desinfecção do ambiente, lidando que ambientes são áreas maiores, geralmente usa-se solução clorada, porque é um produto mais barato, tá? Então vem hipoclorito de sódio, ou seja, uma água sanitária ou um cloro, e aí eu vou utilizar conforme a recomendação do fabricante. Preciso diluir? Quanto para quanto? E lembrar também que existe um tempo de ação para isso, então vai depender da marca do produto, da recomendação do fabricante. Geralmente são 15 minutos do tempo de ação. Deixo agir para desinfetar, já que a superfície está limpa. Faço o enxágue e, de preferência, sempre, gente, deixar secar naturalmente. Por isso é importante recolhimento máximo da água aí para os ralos e canaletas para escoar. Olha essa placa do ar. Colocou-se a placa aberta no ambiente e aí depois de um tempo, conforme as regras de laboratório, fechou a placa, levou para o laboratório e aí a gente viu aí a contaminação ambiental. Por isso que é importante também higienizar teto, parede, piso, né, chão e tudo que compete à parte ambiental para evitar contaminações cruzadas. Utensílios, da mesma forma. Então, precisamos remover os resíduos, lavar com detergente neutro, fazer o enxágue, desinfecção, que pode ser por solução clorada ou também por álcool. Quando a gente vai desinfetar por álcool, galera, a gente pode deixar esse álcool agir, secar naturalmente ou não precisa enxaguar, ok? Guardar em um local protegido. E aí eu coloquei no item 5 ali o enxágue, se sua escolha for por desinfetar com solução clorada, já que eu preciso enxaguar uma vez que eu desinfeto com solução clorada, ok? E de preferência sempre deixar secar naturalmente. Equipamento. Equipamento tem uma especificidade, porque equipamento você faz o quê? Ele é energizado. Então, o primeiro item é o que? Segurança. Desligar, caso ele tenha botão de liga e desliga. E desenergizar. Desmonto, porque geralmente equipamentos têm partes removíveis. E essas partes removíveis eu vou lavar em água corrente, kombucha, detergente neutro. Faço o enxágue, faço a desinfecção. Se for desinfetar com álcool, deixo agir e secar naturalmente. Se for desinfetar com solução clorada, aplica a solução clorada, deixo agir conforme o fabricante o tempo, faço o enxágue, de preferência deixar secar naturalmente. E aí, esse equipamento, então, que eu desmontei, ele tem uma parte fixa, geralmente. Então, eu preciso limpar. E aí vai depender se eu vou desinfetar ou não. Exemplo, um motor de liquidificador, uma parte fixa. Não necessariamente eu preciso desinfetar, mas vale a pena o quê? Limpar, né? Com uma bucha, detergente, tirar esses resíduos. Então, com um pano multiuso descartável para tirar. E não necessariamente preciso desinfetar, ok? Agora, uma geladeira, que também é um equipamento, um freezer. Sim, essa carcaça que eu considero a parte fixa, nós precisamos também limpar, enxaguar, desinfetar. Se for com solução clorada, desinfecção, retiro e deixo secar naturalmente. Se for com álcool, apenas deixar agir e secar naturalmente e remonto esse equipamento. Tudo bem? E aí, a gente entra agora na higiene de FLV. FLV, gente, é frutas, legumes e verduras. Então, alimentos que serão consumidos crus ou mal cozidos precisam passar pela higienização completa, que envolve o quê? Limpeza e desinfecção, ok? Então, primeiro, nos alimentos, a gente vai selecionar, verificar se esse alimento está adequado ou não, se está bonito, se está crocante, se está com a cor característica, se não tem fungo. Então, é a seleção mesmo desse item. Depois, nós vamos fazer uma limpeza. A limpeza dos vegetais não pode ter bucha, não pode ter detergente. É apenas, na limpeza ali das mãos. Para quê? Retirar os resíduos físicos, terra, poeira, pode ter algum inseto, pode ter alguma pedra. Então, a gente vai retirando isso aí, tá certo? Aí a gente vai ter que fazer a desinfecção.
A desinfecção de alimentos deve ser feita com produtos específicos para alimentos. Onde é que a gente confere isso? Na rotulagem. Então, a gente tem que utilizar desinfetante próprio para alimentos ou sanitizante próprio para alimentos. Como fazer diluição? Conferir no rótulo a recomendação do fabricante. É um produto regulado? Ok. Dilui conforme o fabricante, deixa o tempo de ação conforme o fabricante pediu e eu vou fazer enxágue, considerando que a nossa água é potável, faço higienização da caixa d'água, então uma água segura para fazer esse enxágue. Tá certo? Podemos misturar vários vegetais numa mesma água de solução clorada? Pode, para desinfecção? Podemos, desde que todos estejam muito bem limpos. Então, a gente deve fazer isso com critério, tá? E aí, depois que a gente fez esse enxágue, ou a gente vai armazenar, é importante a gente relembrar que tem que armazenar isso muito bem seco, então drenar, usar centrífuga doméstica, ou papel toalha com alimentos, né, com vegetal ali, para ele drenar bastante e o armazenar mais sequinho e bem armazenado, ou seja, bem embalado, para não interagir com o ambiente e ter contaminação cruzada. Se for manipular esse vegetal depois da higienização, é importante a gente lembrar de não recontaminar. Então, os utensílios que vão ser utilizados para essa manipulação, tábua, faca, também tem que estar higienizados, assim como as nossas mãos para evitar a contaminação cruzada. Faz sentido? E aqui, né, é o que a gente falou agora sobre higienização dos alimentos. Então, nessa aula, olha quanta coisa que a gente viu, né? A gente viu que a higienização, ela é um processo que depende de vários procedimentos e que o objetivo final é reduzir a contaminação dessa superfície e, consequentemente, prevenir a contaminação cruzada. Vimos também que dependemos de estabelecer as frequências de higienização suficiente e realizar os procedimentos também com critério para que a gente consiga atingir esse objetivo que eu acabei de mencionar. Vimos ainda que existem muitas permissões e proibições no quesito da higienização, no universo da segurança de alimentos, de boas práticas de higiene e manipulação de alimentos. E falamos um pouquinho sobre a higiene pessoal, higiene de equipamentos, de utensílios, de ambientes e também dos alimentos, e cada um com a sua especificidade. Pessoal, aqui segue as minhas referências para trazer esse conteúdo para vocês. E aí eu deixo agora, no final, né, uma frasezinha que eu gosto muito, que precisamos ser vigilantes sempre, então a nossa autofiscalização como manipuladores de alimentos e também buscarmos incansavelmente a qualidade para garantirmos aí alimentos seguros, mas também com características sensoriais que a gente consiga encantar os nossos clientes. Muito obrigada!